Olá a todos, estamos aqui para continuar a nossa aula acerca dos casos notáveis. Se não viram a primeira aula, aconselho que o façam. Na primeira aula estivemos a ver o quadrado do binómio e hoje vamos nos focar noutro caso, a diferença de quadrados. Portanto, como nós tínhamos visto na aula anterior, o quadrado do binómio tem a fórmula que aqui se apresenta. Portanto, a mais b ao quadrado significa que o A mais o B estão a multiplicar por si próprios. Portanto, ter A mais B ao quadrado é o mesmo que ter A mais B vezes A mais B. Portanto, poderíamos ter também o sinal negativo, ou seja, A menos B ao quadrado, e aí seria A menos B vezes A menos B. Portanto, como vimos na aula anterior, a fórmula do quadrado do binómio é A ao quadrado mais 2A mais b ao quadrado. Portanto, podemos concluir que do quadrado do binómio resultam sempre três termos. Portanto, resulta sempre um trinómio. Já na diferença de quadrados, o que é que acontece? Eu tenho também uma multiplicação, portanto, a mais b vezes a menos b. Reparem, aqui os sinais são diferentes, daí o nome diferença de quadrados, que já vamos elaborar mais à frente. Portanto, na diferença de quadrados, o que eu vou obter é sempre o a ao quadrado menos o b ao quadrado. Vamos ver estas fórmulas na prática. Portanto, reparem, quando eu tenho, por exemplo, 2x mais 3 vezes 2x menos 3, eu vou, claro, aplicar a propriedade distributiva da multiplicação. Portanto, realizando a operação, eu vou ter em mente a nossa fórmula. Portanto, 2x vezes 2x fica 4x ao quadrado. Depois, 2x vezes menos 3, lembrem-se que o 2x é positivo, o menos 3 é negativo, portanto, resulta-me num negativo, portanto, fica menos 6x. Depois, 3 vezes 2x fica 6x e, por fim, 3 vezes menos 3 dá menos 9. E agora reparem, eu posso realizar o corte, porquê? Porque são números simétricos, portanto, tenho menos 6 mais 6, automaticamente eles anulam-se, o que me resulta em 4x ao quadrado menos 9. Se olharem para a nossa fórmula, o enunciado, temos aqui a fórmula diz-me que para obter, para saltar a ao quadrado, portanto, 2x, 4x ao quadrado, menos o b ao quadrado, portanto, menos o 3 ao quadrado, que fica menos 9. Vamos agora utilizar figuras geométricas para tentar perceber um pouco melhor este conceito. Portanto, considera um quadrado de área a ao quadrado. Portanto, este quadrado azul, o maior, tem de área a ao quadrado, o que me leva a pressupor que cada lado mede a. Porquê? Para fazer a área eu faço lado vezes lado. Portanto, se a área é a ao quadrado, a vezes a dá a ao quadrado. Então, deste quadrado grande eu vou subtrair um quadrado menor de área b ao quadrado. Então, vamos ver. Lembrem-se, o nome diferença de quadrados, a diferença é o quê? É a subtração. Portanto, eu vou fazer a diferença entre estes dois quadrados, entre o quadrado grande e o quadrado pequenino. Então, como vimos, cada lado deste quadrado mede a, então, esta parte aqui, se eu excluir o b ao quadrado, se eu excluir este quadrado, o que é que eu vou ter? Eu vou ter a, que é a medida do lado do quadrado grande, menos b, que é a medida do quadrado pequenino. E aqui a mesma coisa. Portanto, repare, nesta imagem eu já retirei o quadrado pequenino. Portanto, ao quadrado grande, ao azul, eu retirei o quadrado pequenino, o amarelo. Agora reparem, estão aqui todas as medidas dos lados.
A menos B. Este aqui mede B, porque é o lado deste quadrado amarelo. E este aqui também, A menos B. Então, reparem, eu posso calcular a área agora deste quadrado. Com esta divisão, eu fico com dois retângulos. Portanto, como vocês sabem, para fazer a área de um retângulo, eu faço o quê? Eu faço comprimento vezes largura, que me vai resultar em A ao quadrado menos AB. Porquê? Comprimento, que é A, vezes largura, que é A menos B, eu faço A vezes A ao quadrado. A vezes menos B fica menos AB. Lembrem-se, colocamos sempre por ordem alfabética. Depois, neste retângulo aqui, mais pequeno, o que é que eu faço? Mais uma vez, comprimento vezes largura, que me vai resultar em AB menos B ao quadrado. Portanto, para ter a área desta figura, agora sem este quadrado pequenino, a única coisa que eu tenho que fazer é somar estes dois fatores. Portanto, eu fico com A ao quadrado menos AB mais AB menos B ao quadrado, que me resulta na equação, na fórmula que nós vimos anteriormente. Portanto, na diferença de quadrados, dá sempre A ao quadrado menos B ao quadrado. Vamos então agora ver um caso um pouco diferente. Portanto, agora eu vou fatorizar utilizando a diferença de quadrados. Portanto, quando eu olho para um enunciado, como é que eu sei que tenho que usar a diferença de quadrados e não, por exemplo, o quadrado do binómio? Nós sabemos que no quadrado do binómio resultam sempre 3 fatores e em todos estes enunciados eu tenho apenas 2 fatores. Portanto, isto é já uma indicação de que eu poderei utilizar a diferença de quadrados. Outra coisa que eu tenho que analisar é se os fatores da minha equação são quadrados perfeitos. Portanto, a pergunta que eu tenho de fazer é: existe algum número que ao quadrado dê 9? E sei que sim, existe o número 3. Existe algum número que ao quadrado dê 25? Sim, o número 5. Portanto, fatorizando, e o que é fatorizar? É passar as subtrações ou as adições para multiplicações. Portanto, eu sei que a partir da diferença de quadrados, em que eu faço A menos B ao quadrado, eu iria obter 3x mais 5 vezes 3x menos 5. Neste caso, aplicando a fórmula A ao quadrado, que fica 9x ao quadrado, menos 5 ao quadrado, que fica 25. Portanto, bate certo com o nosso enunciado. Passando ao exemplo seguinte. No exemplo seguinte, o primeiro fator é x ao quadrado, portanto é simples. Depois temos 1/4. Portanto, qual é o número que, elevado a 2, dá 1/4? É 1/2. Portanto, aqui ficaria com x mais 1/2 vezes x menos 1/2. Por fim, mais uma vez, eu vejo que tenho quadrados perfeitos. Portanto, eu sei que 4 ao quadrado dá 16 e sei que 9 ao quadrado dá 81. Portanto, 4x mais 9 vezes 4x menos 9. Agora vamos olhar para o exercício seguinte. Aqui nós temos um misto de diferenças de quadrado com o quadrado do binómio. Então, o que é que eu vou fazer para decompor em fatores, para fatorizar, portanto, transformar estas adições e subtrações numa multiplicação? Primeiro, vou ter que identificar o que é que me convém usar. Portanto, no primeiro caso, eu tenho 3 termos, o que significa que o mais adequado será o quadrado do binómio. Então, o que é que eu faço no quadrado do binómio? Vamos olhar para as fórmulas. No quadrado do binómio eu sei que faço sempre a ao quadrado mais 2ab mais b ao quadrado. Então, para nos facilitar, eu vou olhar para o primeiro e para o último termo. Portanto, eu vou pensar, aqui o x está ao quadrado, significa que o meu a é um x. Depois, no último termo,
o meu b está ao quadrado, o que significa que eu tenho que perguntar qual é o número que ao quadrado dá 100. Portanto, reparem agora. Se eu colocar x menos 10 ao quadrado, eu vou obter o quê? Vamos aplicar a fórmula. A ao quadrado fica x ao quadrado. 2 vezes a vezes b, vamos ver. 2 vezes x, 2x. 2x vezes menos 10 dá menos 20x. E por fim, menos 10 ao quadrado fica mais 100. No segundo caso, eu vejo que tem apenas 2 fatores. Portanto, o quadrado do binómio fica desde já fora de hipótese. Portanto, vou-me focar na diferença de quadrados. E ficaria x mais 5 vezes x menos 5. A seguir, mais uma vez, diferença de quadrados. Portanto, qual é o número que ao quadrado dá 4? É 2. Qual é o número que ao quadrado dá 36? É 6. Portanto, eu ficaria com 2x mais 6 vezes 2x menos 6. No terceiro caso, é um quadrado do binómio. Portanto, vou-me focar mais uma vez no primeiro, no meu A, e no meu último, que é o meu B. Eu sei que o A aqui está ao quadrado. Então, qual é o número que ao quadrado dá 16? Será 4. Portanto, eu vou ter 4x menos 1. Portanto, porque o meu último fator, o meu B, é 1, e eu sei que 1 ao quadrado dá 1. Portanto, ficaria com 4x menos 1 ao quadrado, que é igual a 4x menos 1 vezes 4x menos 1. O penúltimo caso, temos que x menos 4 ao quadrado é igual a x menos 4 vezes x menos 4. Mais uma vez, verificando o primeiro ao quadrado, x ao quadrado. Depois, 2 vezes x, 2x, vezes menos 4, fica menos 8. E, por fim, menos 4 ao quadrado dá 16. Para o último caso, mais uma vez, diferença de quadrados e ficaria com 10x mais 5 vezes 10x menos 5. Portanto, a nossa aula acerca da diferença de quadrados terminou. Penso que é um conceito fácil de vocês adquirirem. Agora é só praticarem. Não tarda, vamos colocar mais uma aula acerca deste tema para o finalizar e depois é só praticar. Continuamos à espera das vossas opiniões acerca das vossas sugestões para matérias que têm sido extremamente úteis. Até já!